Maravilhoso Deus, bondoso Pai Celestial, te somos gratos, Senhor, por mais esse dia. Tu tem nos dado saúde, Pai, e nós podemos chegar até aqui, Senhor. Viemos te adorar, ó Pai bendito, e receber de ti, Senhor, a tua palavra, que é alimento para as nossas almas. Que tu venhas, Senhor, e fale a cada coração aqui nessa noite. Que tu abençoe os teus filhos, Pai. Abençoa os que estão doentes, necessitados. Ó meu Deus, que tu ajude neste momento, Pai, a cada um, Pai, que estão nessa conexão e os que estão presentes aqui, Senhor. Nós sabemos que a gente pode estar até mesmo separado fisicamente, mas estamos ligados espiritualmente. Ó Pai bendito, nós te pedimos que tu abençoe o teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a cada um de vocês uma boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Envio a minha saudação a todos que estão na conexão e também a irmã Francisca, né, a irmã Josefa, elas estão nos acompanhando, né, os cultos. Graças a Deus. Falei hoje com a irmã Josefa, ela disse que está acompanhando. Ainda não está sabendo colocar o link da web rádio, mas está assistindo os cultos pelo YouTube. E é muito bom, né? A gente, nesses tempos de pandemia e distância, esse meio está sendo muito bom para a transmissão dos cultos. Não sabemos até quando vamos poder usar essa plataforma, porque cada dia que passa, eles estão censurando cada vez mais. E como eu falei há muitos dias atrás, que não ia demorar para você ler a Bíblia ser um discurso de ódio. E a gente já viu nessa semana, as pessoas colocam a palavra glória a Deus no YouTube, retornam uma mensagem, no YouTube não, no Facebook, retornam uma mensagem que esse é um discurso de ódio. Quer dizer, já estão censurando até mesmo você dar glória a Deus, né? Então a gente vê que o mundo ele jaz no maligno. Cada dia que passa as coisas vão ficando mais apertadas, mais difícil. Agora, enquanto puder, nós estamos pregando. Um dia eles vão fechar as nossas portas, nós não vamos poder mais pregar, assim diz o profeta. Mas sabemos que isto são tempos difíceis, mas são poucos tempos, porque nós logo estaremos no arrebatamento, na festa das bodas do Cordeiro, e quando voltarmos, é para a implantação do milênio com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então o cristão não vive pelo presente. O cristão vive pelo porvir. O cristão tem vida eterna. Aleluia. E isto, nós cada dia aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Então, sabemos que temos aflições no mundo. Agora, nós temos que vencer o mundo. Isso é que é, vamos dizer, a vitória. É você vencer o mundo. Nós estamos lendo essas eras e estamos acompanhando essas eras e a cada final da carta há uma advertência. Aquele que vencer até o fim, né,
E nós sabemos que cada dia que nós vivemos aqui, nós estamos numa guerra. E isto é uma guerra espiritual. Precisamos estar lutando com as armas do nosso Deus. E esta é a espada da palavra. Aleluia. Que Deus fale a cada coração, cada um dos seus filhos, que eles todos possam estar motivados, cheio com o Espírito Santo e ser um vencedor. Aleluia. Porque os vencedores receberão a glória de Deus. Aleluia. Então, por isso que nós estamos aqui. Amém? Cada crente. Nós estamos lendo aqui as eras no passado, que já passaram, né? Nós lemos recentemente a era de Esmirna, agora estamos na era de Pérgamo, e nós vemos que ali mesmo, na era de Esmirna, eles tiveram uma tribulação de 10 dias, e isso aconteceu, né? Já no final da era, né? Em cada era, teve a era negra aí, onde mataram os cristãos, através de uma santa inquisição, que de santo só tem o nome, né? E a Bíblia diz, Jesus disse que haveria um tempo que eles matariam, achando que estava fazendo um serviço a Deus, né? E nós vivemos num mundo onde a apostasia tem aumentado, né? Onde o pecado tem se multiplicado. Mas é nesse mundo que também tem aqueles que são a semente de Deus, a semente real de Deus, que pode ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você é fortificado e você é vencedor. Amém? Então isto é tremendo, só nós pensarmos, né? Só o fato de você ter vindo aqui, ter assistido o culto, ter sentado, adorado a Deus, você já foi vitorioso. Porque o diabo, ele começa para não deixar você vir ao culto. Bota uma coisa, bota outra, bota um obstáculo, bota outro, para você não estar aqui. Porque ele sabe, quando você não se alimenta, você fica fraco, né? E isto é uma tática do diabo, mas nós venceremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero, nesse momento, nós vamos nos pôr de pé e vamos abrir as nossas Bíblias. Estamos na era de Pérgamo. Nós vamos ler do capítulo 2 de Apocalipse, do verso 12 ao 17. Todos encontraram? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antípias, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque,
a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Vocês podem se assentar, nós vamos ouvir o hino.
Amém. Deus abençoe a irmã Beatriz. Lançar rede no mar. A gente é uma bela mensagem, né? O pregador, ele é um pescador de alma. Jesus disse ali para Pedro, Pedro era um pescador do mar da Galileia. Ele disse: eis que eu farei pescadores de homem, né? Através do Evangelho, da pregação da palavra. E a gente hoje, cada tempo tem a sua maneira, a gente vê que nos dias antigos parecia que era mais fácil, não é? As pessoas dar ouvido ao pregador. Hoje nós estamos num mundo onde a ciência tem se multiplicado, onde tem muitos entretenimentos, e você vê que a preferência para as pessoas ouvir a palavra de Deus quase que está extinta. Apenas algum aqui e acolá. Mas a rede está estendida. Nós temos a pregação todos os dias de culto, nós estamos aqui lançando a rede. Estamos através do rádio, através da web rádio e pelo canal do YouTube também. É a pregação da palavra de Deus. Isso nós temos que fazer até a volta do Senhor Jesus. A salvação, a pregação da palavra, ela tem dois propósitos. Salvação para aqueles que recebem e condenação para aqueles que rejeitam. Então, Deus tem as suas atalaias na terra. E sempre foi dessa maneira. Porque uma coisa é certa, Deus não faz nada para o homem a não ser através do homem. Ele está, Ele mesmo, dirigindo os seus. E quando nós viemos à igreja, nós sintonizamos um rádio que está sendo pregado, ali nós temos a voz de Deus falando aos nossos corações. Aleluia. Mas só aqueles que têm o Espírito Santo são os que ouvem. E nós tivemos ontem, nós finalizamos com essas duas maneiras, né? Você ter o Espírito Santo ou ter uma manifestação do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Até que o profeta falou aqui que Balaão, ele era um profeta da falsa vinha, mas ele teve uma manifestação do Espírito Santo quando deu a profecia ali: com a estrela procederá de Judá, de Jacó, né? E ali ele estava falando de Cristo, uma das profecias mais bonitas na Bíblia acerca do Messias. Ali ele não tinha o Espírito Santo, era um falso profeta, não é? Balaão, mas ele teve uma manifestação do Espírito Santo. Nós tivemos também, a nível de exemplo, ali Caifás, que era um dos principais sacerdotes, o qual prendeu a Jesus e entregou para ser crucificado. E ele ali deu uma profecia: é necessário que um homem morra pelo povo.
né? Ele, ali naquele momento, ele estava dando uma profecia. Então nós vemos, e é por isso que o cristão, ele não se confunde. Nós vamos ter outros exemplos aqui, continuar nesse assunto, porque é muito importante. Porque geralmente isso causa muitas dúvidas, muitos erros, até mesmo erros doutrinários. Mas nós temos que estar na verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos a verdade de Deus a esse respeito. Portanto, vamos prosseguir aqui. Onde eu parei, o profeta estava falando aqui. Deixe-me lhe mostrar quão profundamente eu sinto, compreendo esta verdade por uma revelação de Deus, que Deus me deu. E agora, antes de contá-la, quero dizer isto. Muitos de vocês creem que eu sou um profeta. Eu não digo que sou, vocês o dizem, mas ambos sabem que as visões que Deus me dá nunca falharam em nenhuma vez. E se alguém pode provar que uma visão já falhou, eu quero saber a respeito disto, já que você me acompanhou até aqui. Eis a minha história. E aqui o profeta, ele vai contar a história. Ali logo no começo, ele, quando viu dos pentecostais, eu queria só fazer um resumo aqui, porque para a gente já entrar um pouco mais na frente. E o profeta, ele foi para ele chegou, tinha um trabalho, né, ali dos irmãos pentecostais, e ele disse: opa, eu vou ouvir. Ele era um pregador batista nesse tempo, né, foi logo no começo, ele ainda era jovem. E ele chegou ali naquele movimento, e ali ele viu muitas manifestações do Espírito Santo, e ele achou isso muito bom, e ele queria saber o máximo sobre aquilo. E ali sempre tinham dois homens ali, que recebia mais, falava em língua, e o outro interpretava. Mas o profeta sempre teve o dom de Deus, né? O dom do discernimento. Isso foi-lhe peculiar, né, no decorrer da sua vida. E ele chegou ali, se aproximou daqueles homens. Do primeiro ele se aproximou, conversou com ele. Era um genuíno cristão, era um homem mesmo, um crente genuíno. E aí ele foi, procurou o outro ali, no intervalo, né, daquelas reuniões, para conversar com ele. E ali, quando ele estava falando com ele, ali, tendo contato, né, com aquele espírito, né, lhe infundiu uma visão. E o profeta viu que aquele homem, ele era casado com uma mulher loura, no entanto, vivia com uma morena e tinha 2 filhos com ela. E o profeta disse: se você viu um hipócrita na vida, aquele era um hipócrita. E ali foi um motivo dele ficar um pouco, vamos dizer assim, sem entender por que ele recebia ali a manifestação do Espírito Santo. Sendo que ele vivia aquele tipo de vida, era um hipócrita. Estava fingindo ser um crente. E ali tinha um genuíno, um cristão genuíno, mas tinha aquele hipócrita. E os dois era quem falava mais ali. Via a manifestação, um falava em língua e o outro interpretava.
E aquilo ele ficou por vários dias, talvez anos, eu não sei, com aquela interrogação dentro de si. Até que um dia ele foi para um local, vamos dizer, um local secreto, né, onde o profeta tinha que ir às vezes orar. Geralmente era uma caverna. E ele estava ali lendo a Bíblia. E quando ele leu ali, o vento soprou e abriu a sua Bíblia exatamente em Hebreus capítulo 6. Ali onde fala que a chuva cai tanto para os injustos, para os justos como para os injustos. E ele leu ali aquela escritura, e eu estou só resumindo aqui para a gente passar aqui, para a gente ir mais na frente, porque é uma história fácil de você entender, né? E ele foi, abriu a sua Bíblia mais uma vez e viu aquilo, muito importante, mas ele abriu outra vez a Bíblia e não leu, e de repente o vento veio, soprou as folhas e abriu no mesmo lugar. E ele leu de novo Hebreus 6. Né? E tanto que, quando ele terminou de ler, rompeu uma outra visão, uma visão no profeta. E ele viu assim a terra, o mundo, girando em torno do sol, e ali na visão ele viu um homem vestido de branco, de linho fino, veio semeando a terra, semeando a semente. E aquilo passou, ele semeou a semente em toda a terra e passou. E aí escureceu, chegou a noite. E aí veio um outro homem, e esse já vestido de preto, semeando também aonde o homem de linho fino tinha semeado. E aí passou-se uns dias nas visões, e ele viu que o trigo que o Senhor havia semeado, o homem de branco, começou a nascer, e um dia depois o joio também começou a nascer. E eles se alimentavam da terra, do sol, da chuva, e estavam crescendo. E logo depois de um tempo, houve um verão que nós chamamos aqui, o céu se tornou-se em bronze, a chuva não veio, e aquelas plantas começaram a murchar. E o profeta disse que viu o trigo se levantar a cabeça e orar por chuva, pedindo a Deus por chuva. E a mesma coisa o joio também fazia, levantava a cabeça e pedia a Deus por chuva. De repente o céu se tornou-se negro de novo, e veio uma grande chuva, e ali molhou a terra, irrigou todas as plantas. E o profeta disse que viu o trigo levantar a sua cabeça e dar glória a Deus pela chuva. E o que foi também estranho é que o joio também levantou a cabeça e deu glória a Deus pela chuva. E ali a visão mostrou que aquele homem linho branco, linho fino, vestido de branco, era o Senhor. E aquele homem de preto que semeou o joio era o inimigo, era o diabo. E aí ele entendeu que a chuva do Espírito Santo, ela cai tanto para o joio, tanto para o trigo como para o joio. Por isso que aqueles dois homens ali receberam do mesmo Espírito Santo, manifestação do mesmo Espírito Santo, falando em língua.
e profetizando. Né? Por isso que as pessoas não devem se confundir. O que vai mostrar o que você é o seu fruto, é a sua vida. Né? Então, o cristão, ele prega com a vida. Né? Não é porque você tem uma manifestação, não é porque às vezes você tem um grande pregador, eloquente, ou porque você teve uma manifestação do Espírito Santo. O que é importante é você ter o Espírito Santo, ser nascido de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E aqui eu quero já um pouquinho mais na frente, né? Aqui também estava a resposta em Mateus 7, 21 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Jesus não nega que eles fizeram maravilhas que somente o Espírito Santo pode realizar por meio de homens. Porém, ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. E esses não eram apóstolos, eram ímpios, irregenerados, repróbios. E esses eram a semente de Satanás. Você vê? A semente de Satanás. Jesus também ali, quando ele explicou a parábola do joio e do trigo, ele disse que o joio foi um inimigo que semeou. Né? Então nós vemos aqui bem claro que Deus semeia a semente, a boa semente, mas o diabo semeia o joio. Né? E aqui o trigo são as pessoas, são homens e mulheres que são sementes reais de Deus. E o joio também são homens e mulheres que são sementes do diabo, não é? E muitas vezes eles são religiosos. E como nós vimos aqui nessa exemplificação, eles podem até ter manifestação do Espírito Santo, mas não têm o Espírito Santo. É muito importante isso aqui, né? A gente vê Jesus ali falando, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, são poucos os que são escolhidos. E a gente poderia ver, voltar ali o deserto ali, quando saiu do Egito, 2 milhões de pessoas e entraram na terra prometida apenas 2 dos que saíram. Então nós vemos que não é um grande número, não é uma grande quantidade. É por isso que nossos vídeos, nossas pregações, são poucas pessoas que ouvem. Né? As pessoas não dão valor. Mas eu digo uma coisa, que nessa pregação da palavra,
nós temos vida eterna. Nós ouvimos a voz de Deus. Aleluia! Por isso que ali o Espírito adverte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque quem está nos dirigindo é o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que está dirigindo o seu povo na terra. Aleluia! Aí está. Não se pode sustentar que a manifestação seja a evidência de ser nascido do Espírito. E aqui eu volto mais uma vez, até mesmo para os nossos irmãos pentecostais. Eles dizem que a evidência de você ter o Espírito Santo é falar em língua. Estão errados, né? Estão totalmente errados. O falar em língua pode até ser uma manifestação do Espírito Santo, mas não significa que é batizado com o Espírito Santo. Nós vimos aqui no decorrer desses cultos o que é nascer de novo, nascer do Espírito de Deus. É quando você pode ouvir a voz de Deus e você pode obedecer à voz, pode obedecer à palavra de Deus. Isso tem uma diferença muito grande, não é? E nós estamos aqui, nós sabemos que essas revelações de Deus, Ele dá para os seus filhos. Todos os seus é revelado da sua palavra. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada na revelação da palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, irmãos. Nós temos a vitória nossa. Você pode se alegrar, cantar, louvar a Deus, porque a vitória é nossa. Aleluia! Nós estamos nas alturas celestiais em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Porém, não é a evidência de um indivíduo ser cheio do Espírito Santo, a manifestação, né? Mesmo que esse indivíduo tenha abundância dessas manifestações, ele vive falando em língua, vive profetizando, né? Eu já contei aqui da minha experiência, né? Agora você vê, não é difícil você ver isso. E às vezes os nossos irmãos ali têm crente genuíno, que tem o batismo do Espírito Santo e nunca falaram em língua. Porque o falar em língua é apenas um dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, até para os rebeldes. Então, quando você ouve um testemunho deste, os exemplos deste, você entende perfeitamente. Você sabe qual é a evidência de você ter o Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo? É você ouvir a palavra da hora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esta é a evidência, porque os outros não ouvem. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias do Senhor. É receber a palavra.
da verdade para o dia em que você vive. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras como ele fez com a palavra. Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isso é Bíblia. Aleluia. Ora, Jesus sabia que haveria um terrível desvio da palavra na era de Pérgamo, que até então estava a 200 anos da visão de Patmos. Estava bem na frente. Ele sabia que esse desvio os faria entrar na Idade Média. Ele sabia que a maneira pela qual o homem originalmente se afastou de Deus foi por primeiro deixar a palavra. Se você deixa essa palavra, você deixa Deus. Assim, ele está se apresentando à igreja de Pérgamo. E, em verdade, a todas as igrejas de todas as eras. Não é só para Pérgamo, é para todas as igrejas de todas as eras. Eu sou a palavra. Se vós quereis a deidade em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Jamais permitiu que alguém ou qualquer coisa ficasse entre vós e essa palavra. Isso é que eu vos estou dando, a palavra. É uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra. Lembrai-vos disso. Aleluia. Eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Deixe-me lhe passar um pensamento aqui. Como é que oramos? Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração em seu nome. Ou não há nenhuma resposta. Todavia, em 1 João, capítulo 5, verso 14, nos é dito: e esta é a confiança de que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora perguntamos: qual é a vontade de Deus? Só há uma maneira de saber a sua vontade, é através da palavra de Deus. Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz assim acontece? Quando o Senhor o não mande, aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra. E não podemos rogar ou pedir a menos que seja o seu nome, ou seja, em seu nome. Aí está novamente Jesus, o nome é a palavra, vontade, não se pode separar Deus e a palavra. Eles são um. Aleluia. Pois bem, esta palavra que ele deixou em página impressa é uma parte dele, quando por fé você o aceita em uma vida cheia do Espírito. Quando você aceita por fé,
em uma vida cheia do Espírito, então você recebe Deus no seu coração. Ele disse que a sua palavra era vida. São João 6 e 66. Mas isso é exatamente o que ele é. Ele é vida. Aleluia. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Romanos 8 e verso 9b. Aí está ele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se não tem o Espírito de Cristo, não é dele, não é de Cristo. Não importa se ele tem a manifestação do Espírito Santo, se ele fala em língua. Se ele não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. Aí está. Ele é o Espírito, ele é a vida. E isso é exatamente o que a palavra é. Isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. E assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre os seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Aleluia. Quando você toma essa palavra, você tem o Espírito Santo. E você toma essa palavra. Isso é o mesmo que a deidade falando. Você sabe o que é isso? Aleluia. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Se a igreja lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, e o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido, como aconteceu naqueles tenebrosa Idade Média. E hoje mesmo, considerando que a igreja retorna em fé à palavra, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio. Aleluia. Uma noite, enquanto eu estava buscando o Senhor, e o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. E enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja, e eu desejo trazê-lo a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. E aqui está o que eu estou tentando lhe dizer. A lei da reprodução é cada espécie produz segundo a sua espécie. A espécie de acordo com Gênesis 1 e 11. E disse, Deus produziu a terra erva verde. Disse Deus, produza a terra erva verde. Erva que dê semente, ave frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Vocês veem aqui, irmão? Qualquer que seja a semente que deu as mesmas sementes, nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja,
uma super raça. À medida que se aproxima dele, na noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. E eles serão um. E eles serão a própria manifestação da palavra de Deus viva. As denominações, a semente errada, não pode produzir isto. Elas produzirão seus credos, seus dogmas, misturado com a palavra. Esta mestiçagem da origem é um padrão híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus. A palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. E por isso que a noiva lhe foi dada para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém, ela caiu. E ela caiu por meio da hibridação. E ela o fez morrer. Eu vou parar aqui, irmão. Nós vamos prosseguir nesse assunto. Hoje nós avançamos um pouco. E nesse assunto tão importante. Esse assunto é muito importante. Pense você. A vida da semente gera a sua espécie. Nós aprendemos aqui que até mesmo uma semente errada pode ter uma manifestação do Espírito, mas não tem o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo, filhos e filhas de Deus. Aqueles que deram ouvido, que tiveram ouvido para ouvir a palavra. Por que eles ouviram? Porque eles tinham o Espírito de Deus deles. Eles eram a semente. Como que aquela mulher lá no poço de Jacó reconheceu? Ele era uma semente de Deus. Quando ela viu a palavra, ela reconheceu. Assim é cada um de nós. Quando ouvimos essa palavra, a reconhecemos. E nós vivemos por ela, obedecemos ela, damos tudo por ela, porque ela é tudo para nós. Que Deus abençoe. Vamos nos pôr de pé. Vamos encerrar esse culto. Eu acho que esse relógio está parado, né? Então, depois vocês olhem aí. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez ouvimos a Tua palavra. Mais uma vez, Senhor Jesus, estivemos aqui neste lugar simples e humilde, mas vendo essas grandes coisas, Pai, essas grandes revelações, isso, Senhor Jesus, que está, Pai, nos preparando, Pai, para encontrarmos contigo, ó Pai, na Tua vinda. Que Tu ajuda cada um dos Teus filhos, revele mais e mais de Ti, Senhor. Que cada um, Senhor, possa viver, Pai, motivado pelo Teu Espírito Santo. Ó meu Deus, estimulado a ouvir a Tua palavra, a obedecer a Ti, Senhor, porque Tu é a única vida que há. Tu é a vida eterna. Ó Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Pai amado. Ó Pai, nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe.